Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Pessoal, quem fala aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero passar umas informações importantes. Eu vou procurar, pessoal, ser o mais breve possível, tá? Tudo que eu tenho para falar a respeito do que eu vou já entrar nesse assunto, um vídeo de 30 minutos, 40 minutos, talvez até uma hora, seria muito pouco, né? Mas eu vou procurar ser bem objetivo, como eu sempre procuro fazer, tá? Algumas pessoas não gostam do que muitas vezes fala quando demora, não vou direto ao assunto. Porém, quem já conhece Paulo Pedreiro sabe que Paulo Pedreiro não é de resumir nada, tá? Paulo Pedreiro, apesar de eu carregar esse título de Paulo Pedreiro, faço questão, sou pedreiro, né? Alguns me chamam de orelha seca, né, no canal, aí as pessoas falam, essas pessoas mais educadas, né, pessoas perdedoras, não têm respeito com as pessoas, acabam, né? Mas enfim, pra mim não tem problema nenhum, sou orelha seca sim, sou pedreiro, né, e carrego esse título por muito honrado. Bom, e hoje eu vou entrar nesse assunto, que é um assunto importante, talvez para você, como para mim é muito importante, principalmente para os pedreiros, vamos falar para os pedreiros, né? Eu não vou falar aqui de outras pessoas, mas vamos falar especificamente para você pedreiro, que é assim como eu, que trabalha por conta. É importante, né? Eu até procurei sentar, pessoal, para ficar mais confortável, até para eu ter uma visão melhor, para vocês terem uma visão melhor do vídeo, e também um áudio melhor, tá? E também eu vou entrar nessa questão que é muito importante na parte financeira. O assunto é exatamente isso, né? Nós vamos abordar a nossa situação financeira de cada indivíduo, tá? Mas hoje especial para os pedreiros. Eu estou melhorando algumas coisas aqui, pessoal, porque é como se diz, né? Por mais que você tenha o foco, de fazer um vídeo, eu procuro marcar e para que a gente não venha aí, talvez no meio do vídeo, de repente pular ou fugir do assunto, né? Eu até coloquei aqui, eu sentei e escrevi, né? Controle das suas finanças envolve uma série de ajustes nos padrões de vida de cada indivíduo, né? Ou seja, o controle da sua finança, da sua parte financeira, né? Pessoal, para começar, eu não sou nenhum técnico em contabilidade, não sou nenhum matemático, não sou nada disso. Eu sou um pai de família, né? Sou um pequeno empreendedor, porque quando eu gero um trabalho, eu dou oportunidade para as pessoas trabalharem como meu ajudante, né? O meu pedreiro vizinho, de repente, ele está desempregado, parado, de repente eu pego um serviço, passo para ele, eu não deixo de ser um empreendedor. Eu sou um pequeno empreendedor. Então, é importante que você faça isso. Você acaba aí dando oportunidade para as pessoas trabalharem, né? E isso não deixa de você ser um cara que tem visão de empreendedorismo, tá certo? Então, não sou matemático, não sou técnico em contabilidade, não sou formado em nada nesse assunto, tá? Porém, eu tenho tudo isso na prática, nos dias de hoje, principalmente com a nossa crise financeira do nosso país, temos que nos rebolar, nos se virar aí, você já sabe como é que é o título, nos 30, para você poder viver uma vida basicamente digna, daquilo que você sobrevive, com que você ganha, tá certo? Pessoal, eu vou fazer para vocês aqui 10 perguntas, tá? E depois eu vou responder, por mim, cada resposta dessa, tá? Pessoal, é o seguinte, como eu coloquei aqui no título, controle das suas finanças, envolve uma série de ajustes nos padrões de vida de cada indivíduo, no seu padrão, no meu padrão, no padrão do João, do Bastião, do Zé, do Mané, enfim. A primeira pergunta é a seguinte, é uma pergunta que ela deve ser feita por qualquer matemático, qualquer economista, enfim. Quanto é a minha renda, quanto que eu ganho, quanto que você ganha? Primeira coisa, eu a partir desse padrão, eu tenho que ter controle daquilo que eu faço, Não vou entrar em questão de renda per capita, que é uma renda que ele junta todo mundo, enfim, a sua renda. Estou falando para você, pedreiro, pai de família, para você ajudante, pai de família, para você o pintor, pai de família, enfim, vamos falar para os camaradas da construção civil. Quanto é a minha renda, A segunda pergunta é a seguinte, eu tenho estabilidade financeira? Uma pergunta, correto? Você deve estar se perguntando, mas o que seria isso? Estabilidade financeira. Vamos entrar nesse assunto já já. A terceira pergunta, qual é o padrão de vida que eu levo? Padrão de vida. Como assim, Paulo, padrão de vida? O padrão de vida. Todos nós temos um padrão de vida, Se você tem costume de sair bastante, passear bastante, você é um cara que ostenta, por exemplo, um carro novo na garagem,
baladas, churrascadas, bares, noitadas, enfim, é um padrão de vida, né? Quarta pergunta, contas básicas, mensais, água, luz, telefone, TV a cabo, internet, né, porque senão você não estaria assistindo o vídeo agora, transporte escolar para os filhos, né, e aqui também envolve prestação da escola. De repente você quer pagar para o seu filho uma escola particular, também envolve, porque com o pedreiro não pode fazer isso, né? Muito mais do que isso pode fazer. 5. Despesas como alimentação, combustível, roupa para a família, entre outros. Como assim, Paulo? Combustível nem carro tem. Então, talvez por opção, né? Mas para quem trabalha no ramo, um carro é necessário, né? Mas também entra no assunto, viu? 6. Prestação da casa, terreno, aluguel, né? Eu, infelizmente, eu pago aluguel, né? Eu já tive minha casa, mas enfim, né? Eu pago aluguel, né? Paulo, nossa, você paga aluguel, eu pago com milhões, né? Milhões não, mas milhares de brasileiros, né, pagam aluguel, né? Deveria ter aí no nosso país aí uma política que levasse a sério isso, né, e desse aí uma oportunidade para quem queria comprar sua casa, né? Mas enfim, não sou eu que vou mudar isso. 7. Claro, cada um fizer a sua parte, né, muita coisa a gente consegue mudar. 7ª pergunta. Contas mensais como cartão de crédito, cheques, etc., né? Custos, 8ª pergunta, custos com medicamentos, assinaturas de revistas ou jornais. Eu, por exemplo, eu assino o jornal aqui da minha região, né, da minha cidade, porque eu preciso manter informado, né? Até para eu vir aqui fazer um vídeo falando a respeito disso, eu tenho que ter informação como é que anda, né, a nossa região, o nosso país, né, o nosso mundo, né? Eu tenho que ter informação. E um dos meios delas, né, seria o quê? Seria, né, a mídia digital, a internet, enfim, né, ou aqui, né, a mídia física, né, aquilo que eu posso pegar e olhar, né, folhear, né, então eu tenho que me considerar um cara informado, então para isso eu preciso de um mecanismo que me dê essa informação, né. Bom, 9, custos com lazer, tipo, churrasquinho no final de semana, né, clubes, shopping, né, cinema e bares, né? Tem pedreiro que gosta de um barzinho no final de semana, todo dia, né? Entre outras, claro, tudo faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, ou não. 10ª pergunta, né? Cursos como funcionários, como pedreiros, ajudantes, enfim, e ferramentas. Meus amigos, seguinte, foram 10 colocações aqui. Algumas delas foram perguntas, algumas delas foram até uma exclamação, para a gente entender, né? Primeira coisa, pessoal, eu tenho comigo aqui alguns livros. Isso aqui eu ganhei, né? Uma universitária que eu fui fazer um trabalho na casa dela, acabou me dando, e eu acho interessante, né? Quando eu tenho tempo para ler, eu procuro me informar. Não, isso não é por questão talvez de necessidade, né? Porque eu gosto de me informar, eu gosto de ler, eu sou um cara que gosta de fuçar, né? Eu prefiro muitas vezes pegar um livro do que ficar na internet fuçando, né? Um livro aqui, eu pego um livro, porque hoje tem muita riqueza escondida, viu? As pessoas não sabem, mas muitos livros hoje, né, que as pessoas não dão nada para ele, que nos enriquecem cada vez mais as informações, principalmente no seu vocabulário, a maneira de falar. Eu até marquei uma página aqui, logo o que, né, pessoal? Pizza, né? Coisa maravilhosa, né? Tem coisa melhor do que comer? Algumas pessoas falam, o cara já começou a fazer o vídeo falando em comer, né? Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a palavra contas, né? Esse aqui é um livro de contabilidade, né? Ele faz parte, mas outros livros, tá? Né? Então, assim, o que seria contas no seu conceito? O conceito de conta, pessoal, né? Na sua linguagem cotidiana, o que representa a palavra conta, né? Você poderá responder uma operação aritmética, de soma, subtração, multiplicação ou divisão. A conta de água, esgoto, energia elétrica ou telefone que temos de pagar. Uma conta corrente bancária, né? Quem tem conta corrente sabe. Conta a pagar, né, na loja, na padaria, no açougue, etc. Do ponto de vista técnico, conta é o nome dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônios líquidos, né? E aos elementos de resultado, despesas e receitas, tá certo?
Bom, pessoal, eu estava filmando o cartão na verdade é o seguinte, a máquina lá, que eu tenho a outra câmera ali, ela cortou a filmagem e eu suspeitei disso, levantei e fui ver. Eu ia ficar falar aqui um tempão e não ia filmar, né? Bom, eu parei na parte que do ponto de vista técnico, conta é o nome dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e aos elementos de resultado, despesas e receitas. Continuamos aqui. Até agora, quando nos referirmos aos componentes patrimoniais, falamos em elementos. Por exemplo, elemento caixa, elemento veículo, móveis e utensílios. Os elementos duplicados a pagar. Agora não apresentaremos nada de novo, simplesmente quando nos referirmos aos componentes patrimoniais, não diremos elementos e sim contas. Conta caixa, conta veículo, conta móveis e utensílios, conta duplicados a pagar, etc. Para que servem as contas? Uma pergunta aqui no livro, É por meio das contas que a contabilidade consegue desempenhar seu papel de registrar e controlar todos os acontecimentos responsáveis pela gestão do patrimônio. Por isso, elas são tratadas com muita atenção pelos contabilistas. E, pessoal, eu tenho aqui também um outro livro, que ele faz parte desse conjunto, que uma moça me deu, uma universitária, e ela estava fazendo aí, se eu não me engano, contabilidade, administração de bens, enfim. Estruturas e análise das demonstrações financeiras. Bacana isso, interessante, E é muito importante a gente se manter informado. Pessoal, eu tenho comigo aqui um caderno. Esse caderno aqui, eu utilizo com a minha esposa, que na verdade esse vídeo ela ia fazer junto comigo, Não acho nada, acho bastante interessante quando o marido e a esposa, eles fazem ali algo relativo a isso, Que um pai de família, uma mãe de família sabe muito bem o que seria isso, custos, financeiro, você ter que trabalhar, sustentar a sua casa, seus filhos, enfim, isso é importante para os dois. Ontem eu fui em uma comemoração no casamento, e eu acabei de mencionar agora no churrasco na semana, e teve lá um buffet, teve bastante comida, E a molecada comeu, eu exagerei um pouco na comida, Eu não bebo, pessoal? Então, eu bebi bastante refrigerante e comi bastante, E aí eu acabei me sentindo muito bem. Aí eles foram hoje pra ficar na piscina, tudo lá, Com toda a segurança, claro. E aí eu falei, bem, eu não vou não, que eu vou ficar em casa para dar uma ajeitada na casa, dar uma limpada aqui, ajudar você que está na semana corrido pra caramba. Eu vou aproveitar e fazer aquele vídeo. Tudo bem, vamos fazer o vídeo, faz o vídeo então, que aí, pelo menos você fica em casa filmando sozinho, e aí a molecada não começa a gritar, Porque às vezes eu tenho que falar pra eles assim, fica quieto no sofá aí, porque vai filmar, Tomar um cafezinho aqui, pessoal, tomar um copo da molecada, não igual os outros copos. Não deu tempo de lavar. Pessoal, é o seguinte, e aí eu falei, vou fazer o vídeo para levar essas informações aí, E eu falei, eu não vou para a universidade, eu não vou ficar lá hoje, vou ficar em casa, não estou muito legal, vou ficar em casa para fazer o vídeo. E nós usamos caderninho para quê? Para a gente anotar tudo que a gente tem que pagar no mês, Como eu citei algumas coisas ali. E ali, pessoal, ali eu vou entrar na questão particular do Paulo aqui, pedreiro. Como é que o Paulo pedreiro, ele se vira, digamos assim, nos 30, para poder manter a tua casa, não deixar faltar o alimento, não deixar a peteca cair. Em dias como hoje, a coisa está difícil. E para nós autônomos, que nós, já vou responder aquela, se não me engano, a segunda pergunta que eu fiz aqui. Eu não tenho estabilidade financeira. Mas como assim, Paulo, você não tem estabilidade financeira, você não tem muito trabalho, você é um cara que faz bastante vídeo, bota no YouTube, eu vejo que você tem um Facebook lá recheado de trabalho, claro, essa é uma outra questão. Questão profissional de cada indivíduo, Não é porque o camarada trabalha muito que ele sempre tem dinheiro no bolso, mas não funciona assim, Então é uma coisa diferente. Então eu tenho assim a minha capacidade financeira, profissional resolvida, porém nós temos que enfrentar aí as dificuldades do dia a dia, tá certo? E o que acontece? Além de nós termos esse hábito de anotar tudo no caderno, aqui nós temos essas caixas, tem mais caixas lá dentro, onde
nós temos aqui todas as nossas contas pagas, contas que vão pagar. Eu tenho aqui, por exemplo, recibo de aluguel, né? Eu paguei meu aluguel, entendeu? Tenho aqui conta de luz, essa conta tem que pagar ainda, né? Uma conta de água, né? Tenho também a assinatura do meu jornal, né? Essa aqui já foi paga, tem uma outra que já vai vencer. Tenho também aqui conta da internet, ou TV a cabo. Tenho aqui também uma doação que eu fiz, tá, pessoal, com uma associação de combate ao câncer, tá? Acho que R$20, R$30, né? Tenho também aqui a conta da internet, e outras contas mais, pessoal. Contas que foram pagas, contas que não foram pagas, estão tudo aqui organizado. São 3 caixas, né? E tem mais algumas caixas de sapato, que uma cliente minha, ela ia jogar fora, eu não vou levar para guardar, para organizar as minhas coisas lá. Pessoal, utilizando este método aqui de organização, é o que nós temos que ter em mente, a nossa organização financeira, né? Aqui nesse primeiro ponto aqui eu fiz uma pergunta. Quanto que é a minha renda? Né? Não vou entrar em valores, ok? Pessoal, a minha renda, eu tenho X, certo? De hipótese alguma, eu posso, tá, gastar mais do que eu ganho. Exemplo, você ganha X, eu gasto duas vezes mais. Algum erro está acontecendo, né? Chamamos de administração. É o que esse livro aqui aborda. Nós temos que ter aí prestar conta, saber o que a gente gasta. Se eu trabalho por conta, a coisa complica, né? Então eu não posso. Mas como que eu faço, Paulo? Eu ganho tanto e acabo gastando, você está errando em algum lugar. Estabilidade financeira, onde entra a questão. Se eu trabalho por conta, eu tenho X. Mês tal, eu tirei tanto. O mês seguinte, eu posso tirar mais, eu posso tirar menos. Já aconteceu de eu, por exemplo, né, ter uma renda bem menor, tá, no mês seguinte do que aquilo que eu tinha tirado no mês passado, né? Já aconteceu naquele mês eu tirar o triplo daquele valor do que o mês passado. Isso vai depender da situação. Então, como eu falei, então isso também entra em conta, tá? O que você ganha e o que você gasta. Qual é o padrão de vida que eu levo? Importante. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de viver, deixar de comer, deixar de passear, deixar de comprar um carro novo, isso, aquilo. É como eu falei, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Eu não sou nenhum matemático, não sou nenhum cara especialista em contabilidade, né? Isso funciona na prática. Você tem que sentar e analisar. Entendeu? Porque mesmo você tendo essa administração, você ainda corre o risco de você deixar de pagar uma conta no final do mês, você, enfim, acontece. Principalmente aquelas contas de porto, né? Entendeu? 4. Contas básicas mensais. Água, luz, telefone, TV a cabo, internet, transporte escolar para os filhos, né, da escola particular. Desse item 4 aqui, pessoal, digamos que são necessários. Talvez a TV a cabo não. Talvez para você também a internet não, mas sem internet você não estaria assistindo esse vídeo agora e recebendo as informações. Então, na minha opinião, o item 4, conta básica, mensal, água, luz, telefone, né, TV a cabo, internet, transporte escolar, são itens essenciais, tá? A TV a cabo, né, só se houver necessidade, tá certo? Então, aqui para mim são itens necessários, tá? Vai depender cada um. Despesas como alimentação, combustível, roupa para a família, entre outros, são necessários, ok? Prestação da casa, aluguel, extremamente necessário. Contas mensais como cartão de crédito, cheque, etc. É necessário para você? Você se atolar no cartão de crédito? Você comprar, para você depois ter que pagar? Vai depender do seu ponto de vista. Se o cartão está te afundando, se o cheque está lhe afundando, rever isso, se vale a pena. Eu já fiquei atolado em cartão e cheque por muitos anos. Quando eu saí fora, saí da prisão. Tirou as correntes da minha perna.
é uma corrente, vai correntado. 8. Custo com medicamento, assinatura de revistas e jornais. No meu ponto de vista, medicamento é uma coisa necessária. Assinatura do meu jornalzinho para me manter informado, a minha revista, de repente eu assinei uma revista de construção ali e tal, para mim enriquecer meu conhecimento, para mim levar para o YouTube lá, criar aquele vídeo bacana, né, pôr em prática, né, aquilo que eu li, né, e levar bacana. Muita coisa através do jornal, só fui saber depois que eu virei assinante do jornal. Como um curso que eu fiz através de uma entidade muito, na verdade, uma escola muito famosa no Brasil, né, de graça, gratuito, e aprendi muita coisa através do jornal. Porque na época não levaram para a televisão, não levaram para a internet, mas foi no jornal. Para mim, foi essencial. 9. Custo com lazer tipo churrasco, final de semana, clube, shopping, cinema, bares, entre outros. Para mim são coisas que se tornam, entre aspas, supérfluas. Né? Um churrasquinho você pode fazer uma vez por mês, 2, né? Aí depende de cada um. Que eu posso tirar daqui e fazer outra coisa importante, né? Muito importante. Então, são coisas que você pode cortar aí, né? Temporariamente. 10. Custo com funcionário, como pedreiro, ajudante e ferramentas. Essencial. Porque se você deixar de pagar o teu ajudante ou o teu pedreiro, ou adquirir a tua ferramenta, você está impossibilitado de trabalhar. Então são itens importantes. Como eu falei, estou falando para profissionais como eu, pedreiros autônomos. Né? Pessoal, como eu falei, o vídeo já ficou longo. Se eu for ficar aqui, ficou um tempão, tá? Eu vou falar, né? E, resumindo, a moral da história, tá? Depende de cada um. Como eu falei, aonde o sapato aperta, como dizia meu avô antigamente. O sapato apertou ali, opa, uma coisa está errada. Então eu tenho que trocar o sapato, né? Ou cortar a unha do pé, do dedão. Então só isso. Quando começou a apertar, vê o que está acontecendo. Meu carro quebrou semana retrasada, né? E eu estava sem dinheiro para arrumá-lo. Né? Consegui fazer uns bicos no final de semana aí, juntei o dinheiro, né? E fui lá, paguei o mecânico. E na volta que eu estava trazendo o carro para minha casa, vim dirigindo o carro apagou, né? Aí guinchamos o carro novamente, levando para a oficina e deixando lá. De repente vai aparecer outro problema, né? Que ele vai falar, vai ficar mais tanto. E aí? E se eu não estou preparado, né? E se eu estou com uma situação, né, de emergência que eu preciso resolver? O carro vai ficar mais alguns dias, entendeu? Se o meu combustível acaba e eu não tenho dinheiro no bolso, o posto não vai me vender fiado se eu não tiver um cartão de crédito. E nem cheque eles pegam mais, né? Cartão de crédito. Débito ou crédito. Né? Débito, ou seja, é dinheiro na mão, né? O crédito que você comprou é necessário. Nesse ponto de vista, o seu cartão de crédito vai funcionar. Fazer uma compra no mercado, né? Abastecer seu carro, sua moto, enfim, são necessários. Agora para você ir para shopping, gastar, comprar coisas que você muitas vezes nem precisa, né? Dar presentes necessários, as coisas outras, são coisas que você pode cortar. Então, utilizar aquilo que é necessário. Então, faça isso, que eu tenho certeza que você vai ter uma melhora. E a gente tem que aprender a nos viver com aquilo que a gente tem. Né? Não adianta você querer ter uma coisa, ver com uma coisa que você não tem. Então, isso vai depender de cada indivíduo. Eu aprendi, por exemplo, na simplicidade. Né? Eu sou em 9 irmãos, nós somos 9 irmãos. Né? Na nossa casa, antigamente, a gente não tinha praticamente nem o que comer. Né? E ninguém virou bicho, ninguém virou nenhum mau elemento, ninguém virou nada. Simplesmente, né? A alguns dos irmãos deu aí capacidade para enfrentar as dificuldades da vida, né? Sem ter que apelar para outras situações. Certo? Então essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro. Eu não sei se no YouTube ou se em outros canais tem essas informações. Pô, mas eu não preciso de informação para saber o que eu preciso gastar. Né? Eu sou pedreiro faz tantos anos, né? E sempre dá certo. De repente eu só vivo atolado e eu não consigo pagar nenhum funcionário, então, outra coisa, né? Começou um novo trabalho, pegou uma entrada, então se prepara, porque você tem contas a prestar com quem você trabalha, com a tua família, né? Com teus filhos, para você não se apertar. Porque se você deixar a peteca cair, você vai se enrolar e aí a coisa complica. Então, mantenha sempre, né, o teu foco em pagar suas contas, eu não digo em dia, né? Mas você pagar aquilo que você deve, você ser uma pessoa sempre honrada naquilo que você faz, principalmente como profissional, tá certo? E a família em primeiro lugar, entendeu? Pegou o pagamentinho, vai lá fazer a compra com a família, vai no mercado, leva os filhos para o mercado, né? É o que eu faço, abasteço a minha casa, pago quem eu devo, entendeu? Na outra semana já entra mais um dinheiro, a gente vai indo e a vida continua, né? Porque se desesperar por causa de conta,
pessoas não estão aí? Né? Para quê? Então, conta é uma coisa que você não vai ter para pagar quando morrer. Né? Enquanto você estiver vivo, as contas vêm, né? E quem faz elas somos nós. Entendeu? Ninguém empurra uma conta na tua goela. Então, se você fez, você tem que estar preparado para resolver. Valeu, gente? Um abraço a todos vocês, deixa a tua opinião e a tua sugestão aqui nos comentários desse vídeo. Valeu? E deixa o teu like no vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.